boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode também se tornar um patrono, contribuir com esse programa totalmente independente, participar de lives exclusivas, de um grupo de WhatsApp e muito mais. E vamos nessa que hoje o ouvidinho, a orelha delicada do senhor Agripino vai arder um pouco. Também não é para menos, né? O sujeito não para de cavar, né? A primeira recomendação quando está num buraco é parar de cavar. Mas o Dória descobre que sempre tem um alçapão para abrir quando ele está lá no fundo, né? E cair um pouco mais. Então, nós estamos diante desse tipo de descalabro, de abuso autoritário, que faz aí a gente pensar que o Dória se acha uma espécie de Napoleão Tupiniquim, né? Um Stalin dos trópicos. Porque é isso, né? Ele está num labirinto de narrativas que ele mesmo criou, porque ele é o homem da ciência, porque ele segue aquelas fases com base apenas em recomendações de especialistas, e aí ele fica nesse samba louco, né? Voltando e relaxando suas restrições e ferrando com a vida do cidadão, né? Em essência, é disso que se trata. Veja, eu estou um pouco ruim hoje, estava com sintomas, né? Mas já fiz o meu exame, saiu na mesma hora, eu não estou com Covid a princípio. Existe o falso positivo, existe o falso negativo, e não estou tão preocupado, né? Mas deu negativo. Mas vamos lá, aqui não tem tempo ruim. Vamos lá, a questão do lockdown, eu já falei muito. Hoje eu vou focar um pouquinho mais na questão da vacina. Sempre com muito cuidado aqui para não ferir, né, os algoritmos que não toleram, contestar as diretrizes da Orquestra Mundial do Socialismo e por aí vai. Sobre o lockdown, basta dizer o seguinte: não há qualquer evidência robusta científica da sua eficácia. E o ônus da prova tinha que ser de quem propõe uma medida tão drástica como essa, que está, enfim, está destruindo a liberdade básica de ir e vir do cidadão, está condenando à falência negócios, proprietários de estabelecimentos, a demissão, né, os seus funcionários, e por aí vai. Tudo com base o quê? Numa expectativa que não tem nenhuma evidência. Mesmo se tivesse, né, existem trade-offs e isso é uma escolha difícil, porque existe aquilo que se vê e aquilo que não se vê, efeitos colaterais de médio e longo prazo, né, outros problemas que não necessariamente entram nessa equação simplista de lockdown versus leito de UTI, né? E mesmo assim, para isso que é a missão a que se propõe o lockdown, não há evidência. Pelo contrário, estudos sérios mostram que pode ser ineficaz. Alguns colegas meus, alguns pares jornalistas não entendem isso, porque eles partem de uma lógica dedutiva, de uma premissa de que mais isolamento dificulta a transmissão do vírus, mas eles estão ignorando várias outras coisas. Eles estão ignorando, por exemplo, que as pessoas não se tornam um bando de ermitões da noite para o dia e sem contato algum com o que está de fora. Né? O confinamento faz, muitas vezes, você ter uma pessoa que não tem como ficar em isolamento, ter que voltar para casa e conviver ali fechado, e isso transmite mais cepas do vírus, e por aí vai. Né? Então, tem vários outros problemas que não entram nessa equação simplista e, repito, autoritária de quem se diz preocupado com a saúde coletiva e dane-se, então, a liberdade individual. Eu quero lembrar essas pessoas, né, que se o único critério fosse a saúde coletiva, nós já viveríamos todos numa espécie de distopia totalitária, pior até do que o regime chinês, que parece empolgar tanto o governador João Agripino Dória. Porque, veja, nós temos um sistema público de saúde bancado pelos nossos impostos, então eu posso alegar que o ócio do cidadão ao lado é prejudicial para mim, porque, afinal de contas, ele está sobrecarregando o sistema e eu estou tendo que pagar, e esse recurso podia estar sendo usado para
tratamento de uma doença inevitável, um câncer, alguma coisa assim. Então, o tabagismo é prejudicial, comer muita fritura e gordura, idem. O resumo da ópera é que o Estado amanhã vai dizer qual é a dieta saudável que nós temos que consumir, com fiscais do estômago nos estabelecimentos, para averiguar se estamos seguindo à risca essa dieta, se estamos praticando pelo menos 1 hora de esporte aeróbico por dia, tudo isso em nome, claro, da saúde coletiva. Né? Então, percebam o caminho escorregadio que é aceitar esse tipo de premissa. É o lockdown do espírito, como já colocou muito bem o ministro Ernesto Araújo. E isso não parece preocupar, em hipótese alguma, nem mesmo tangenciar as preocupações do governador João Agripino. Tem muito jornalista, né, Renan, que é muito arrogante e também autoritário, porque ele olha a sociedade como uma coisa assim, um tabuleiro de peças, né? E aí ele vai lá e faz cherry picking, né, que é você fazer uma seleção muito peculiar dos especialistas que podem falar em nome da ciência e ignora o resto todo e chama isso de ciência e desqualifica os adversários e ele nem percebe que está agindo por ideologia, por algum tipo de interesse. Ele jura que ele é apenas imparcial, que só olha fatos. Afinal de contas, é um jornalista, nem direitista, nem esquerdista, nem socialista. Né? E a gente sabe que eles aprendem isso nas faculdades de jornalismo e acreditam, o que é pior. Né? Porque quem está fora da bolha progressista percebe que há, sim, uma pauta, uma agenda e que ela é muito ideológica. Mas tudo bem, né? A gente oferece a sandália da humildade e calça quem quer, né? Quem não quer continua arrotando arrogância, empáfia, como se fosse apenas um sujeito de forma objetiva buscando a verdade. Tudo bem. Mas como eu disse, né? Então a questão do lockdown eu considero relativamente pacificada, né? A Argentina fez um baita de um lockdown severo, o resultado foi terrível. Aqui nos Estados Unidos a gente compara a Flórida com a Califórnia, é gritante, né? É gritante que a Califórnia está até hoje com escola fechada. Aqui na Flórida está tudo liberado, bar, restaurante, e a Flórida não está pior do que a Califórnia, né? Então, o negócio está pior um pouquinho do que eu pensava quando você começa a falar. Então, o negócio é muito escancarado, né? Que se trata de um autoritarismo sem respaldo científico. Isso, para mim, é o mais importante, porque o risco de uma ditadura totalitária que estamos vivendo no mundo hoje, esse risco vem sob o manto, né, da ciência, dos tecnocratas que estão apenas olhando a ciência e aí as lideranças, os governantes, estão acatando essas recomendações com seletividade, jogando para baixo do tapete todos os outros que discordam, falando que tem um consenso na ciência que não existe, né? Mesma coisa com o aquecimento global, mudanças climáticas. E não é por acaso que misturam as duas coisas no Great Reset, né? Não é por acaso. Aliás, uma pequena palhinha sobre essa história do aquecimento global, né? Saiu essa pesquisa aqui, ó, que foi publicada até no Globo, né? Que há 42 mil anos a inversão nos polos magnéticos da Terra teria mudado o clima. E isso pode ter alterado a história humana. Você começa a ler a reportagem e o estudo, né? O que salta aos olhos para começo de conversa é o grau de incerteza. Os caras têm que pegar as árvores antigas, fazer um cálculo com carbono e tudo. É um bando de estimativa incerta. Mas o interessante para mim que fica disso não é nem a dificuldade de medição, não. É o fato de que há 42 mil anos pode ter ocorrido, né, uma mudança de polo que mudou o clima. E nós temos vários outros exemplos. Né? A Groenlândia tem esse nome porque era Greenland, quando os sujeitos chegaram lá e só viram verde. Não foi uma ironia, né, um sarcasmo. Eles só viram verde. Então era Greenland. E hoje Groenlândia a gente sabe que só tem branco de neve, né? Então, assim, parece que a Terra já foi mais quente. E há 42 mil anos houve essa mudança, tudo de repente, né, na arrogância de alguns jornalistas e cientistas, né, eis que a gente acha que o capitalismo, né, há 40 anos ferrou com o clima na Terra, aqueceu totalmente o planeta e tudo mais. Então,
de novo, é a arrogância, é a empáfia desses pseudocientistas e jornalistas que brincam de Deus. Se eles tivessem mais humildade para respeitar o que é a ciência, eles iam abordar a questão toda das mudanças climáticas com um pouco mais de cautela, de humildade, né? Ainda mais para recomendar as soluções. Porque uma coisa é você falar que a temperatura média no planeta pode estar aquecendo. E tem várias questões aí abordadas, né, levantadas. A medição, a questão não confundir centros urbanos com poluição e tudo mais com o planeta, um monte de detalhes. Mas mesmo assim, de você concluir que o planeta está na média aquecendo alguma coisa, para você achar que as recomendações feitas pelo IPCC da ONU, pelos governantes de esquerda, são as adequadas, né? Tipo o Green New Deal, né? O Ocasio-Cortez e companhia, muda em 10 anos toda a matriz energética do país, vai uma longa distância. Né? Então tudo parecido com o que estamos vivendo nessa pandemia, só que isso já teria que ser suficiente para a gente escutar esse tipo de manchete, de recomendação, de estudo até, né, com 2 pés atrás. Né? E não, esses jornalistas nunca aprendem, né? Eles sabem, e você é um negacionista, você é um terraplanista, se você discorda deles. Né? Então, tudo bem. Mas o lockdown, eu considero que, enfim, já é um assunto mais ou menos encerrado, porque essas fases coloridas do governador Agripino são patéticas, para dizer o mínimo. Mas me chamou a atenção ali, na coletiva de imprensa dele, que parecia até o Mandetta, né? Confuso, falando, indo, vindo, não é imposição, mas é um pedido de colaboração, mas vai ter multa se não fizer. Então, uma coisa bem confusa, como chamou a própria Foice de São Paulo, né? Mas aí teve lá uma hora que ele soltou que 2 coisas, né? Primeiro, que o Brasil precisa acelerar a vacinação, dando a entender que está lento, né? Que é uma narrativa que é predominante na nossa própria imprensa, né? Eu tenho colegas de bancada também que repetem essa ladainha, mesmo quando a gente mostra os dados, né? E a segunda coisa é que ele meio que conclamou ali a Anvisa e os órgãos competentes para dar uma relaxada, né, nos critérios, no rigor de análise. Vamos parar, Sérgio Magri, provavelmente numa distopia totalitária, a menos que a gente consiga reagir à altura. Né? E isso me preocupa um pouco, a passividade. Então, vamos lá, vamos por partes. Né? Sobre a segunda questão, primeiro, né? A Anvisa relaxar o processo. Bom, a Anvisa, que faz um trabalho sério sobre isso, né? Ela tem como missão proteger a população brasileira. É verdade que estamos numa pandemia. Isso fez com que ela, por exemplo, avaliasse o pedido de registro da Pfizer em 17 dias em vez de 60, e foi feito um trabalho muito minucioso, milhares de páginas. A própria empresa, gente da empresa me disse isso. Foi feito um trabalho muito sério, né? E saiu o primeiro registro oficial de uma vacina, então, amplo, né? Obrigado, Benê Pereira. Qual é o problema para isso? O problema é que, primeiro, nós não queremos que a Anvisa relaxe tanto, não, por vários motivos. Primeiro que ninguém está tirando o sujeito da forca. Aí, Carol, obrigado. Pois é, né? Exato, né? Não querem que a Anvisa faça o seu trabalho direito, né? O que está por trás disso? A Pfizer passou pelo crivo, né, da agência. Por que o Dória está pedindo para relaxar, né? Isso causa algum espanto, é verdade, e dúvidas legítimas. Né? Mas vamos lá, né? Alguém está tirando o sujeito da forca, porque, olha, se falasse assim, não, com a vacina, né, antecipada, a aprovação em 10 dias, X mil pessoas vão ser poupadas da morte. Talvez o Butantan de hoje, sob o Dimas Covas, altamente politizado pelo governador João Agripino, Dória, talvez o Butantan fizesse até um estudo desses, como fez para o lockdown. Mas não é científico, é político. Né? De novo, aqui nos Estados Unidos, que estão vacinando 1 milhão de pessoas por dia, aliás, parênteses, fiquei muito feliz que a Amanda, minha colega de bancada do Opinião no Ar, reconheceu, né,
os méritos do governo Trump, a menos que ela ache que seja fruto do governo Biden, que acabou de assumir. Mas sim, os Estados Unidos estão vacinando aí 1 milhão de pessoas por dia. Mas o Dr. Fauci, que é uma espécie de mandeta americano, né, ele já veio a público essa semana mesmo falar que, olha, talvez até 2021, 2022 a gente esteja usando máscara, praticando isolamento. A porta-voz da Casa Branca já disse também que, apesar da vacinação, após a vacinação, não vamos relaxar medidas, né, de isolamento e tudo. Então a gente se pega perguntando, né? Para quê, né? Para quê a vacina? Quer dizer, eu tomei a vacina, eu posso me aglomerar? Não. Eu posso, então, deixar de usar máscara? Não. Eu posso? Não. Então, assim, por que você está pressionando tanto, Agripino? A Anvisa, para relaxar, parece até que você vai tirar São Paulo da fase vermelha para sempre, né, quando vacinar mais 10 mil pessoas. Não é disso que se trata, não é mesmo? Então tem alguma coisa estranha aí acontecendo, né? Eu acho que o que nós queremos da Anvisa é que ela faça o trabalho dela como tem que ser feito, sem pressão política, que o Agripino achava que podia vir do governo federal para não aprovar, e pelo que a gente está vendo, né, vem do governo de São Paulo para aprovar, ou do Congresso, que queria passar aquela coisa esdrúxula de ter que aprovar em 5 dias, ter que aprovar, não julgar e dar o parecer, né? Então, me parece que, de novo, estão acusando, né, o governo federal daquilo que fazem. É sempre isso. Obrigado, Passos. E outra coisa que me chamou muita atenção, né, em relação a essas exigências e tudo, é que não tem pedido na mesa. Eu entrevistei hoje o diretor-presidente da Anvisa no Opinião no Ar. Hoje. E não há pedido formal da vacina russa, por exemplo. Não há ainda. A Anvisa só pode avaliar, com ou sem relaxamento dos critérios, se houver o pedido. Ela não pode provocar o pedido. Então, do que o João Agripino está falando? O que a Anvisa pode fazer de diferente se sequer há um pedido na sua mesa? Percebe como é pura narrativa? Né? Nós sabemos que tem vacina já para o Covid. Não é segura e eficaz, como garante o Dória, no caso da Sinovac, porque a Anvisa aprovou em caráter emergencial, para grupos de risco e tudo mais. Emergencial. A única com registro definitivo é a da Pfizer, né? Que tem complicações, como ter que ser armazenada em menos de 70, 80 graus. Para o Brasil isso dificulta muito na logística. A questão das cláusulas leoninas, né, de que tem que ser no tribunal americano qualquer judicialização e quer waiver, quer se eximir de responsabilidade. Tudo isso dificultou. Mas a vacina chinesa é caráter emergencial, basta ler a aprovação da Anvisa, né? Grupos de riscos não foram examinados a contento e por aí vai. O que a gente sabe que tem vacina, apesar disso, mas não tem vacina para politicagem barata, né? Isso ainda não existe vacina. Porque se tivesse, o Dória tinha que ser o primeiro da fila, né? Para ver se consegue encontrar algum tipo de cura. A gente sabe que a única vacina que existe para o que o Dória vem fazendo são as urnas, né? E ali ele vai ter a resposta que merece, eu tenho certeza disso. Mas olha que falta de sorte do Agripino, né? No dia que ele vai lá dar essa lacrada na coletiva infindável de imprensa, né, sai essa notícia aqui na própria Foice de São Paulo, jornal insuspeito, né, que a vacinação na Europa tropeça em escassez, desinformação, desorganização, os fornecedores cortaram remessas prometidas, né, as pessoas estão rejeitando a vacina voluntariamente na Alemanha e na França, né? Saiu hoje. Olha um trecho da reportagem aqui, ó. Olha um trecho. Né? As pessoas tiveram náuseas, 30% teve febre, né? Metade ou mais teve dor de cabeça, fadiga, após a vacina. E muita gente falou assim, pô, não sou grupo de risco, sei lá, sou jovem, para que eu estou tomando esse troço? Né? Então, teve esse aspecto aí. Na Escócia, nós tivemos mortes.
estão sendo examinadas. E aí vem aquela narrativa, né? Morreu após a vacina, morreu apesar da vacina. Morreu sem vacina, morreu porque não tomou a vacina. Né? De Covid, e não com Covid. Então, enfim, tudo isso narrativas. Né? O Brasil está entre os 10 países que mais vacinaram no mundo, em termos absolutos. Como existe uma dificuldade de produção de vacinas, o número absoluto aqui importa. Ao contrário do que faziam na época dos óbitos. Na hora dos óbitos, a imprensa falava que o Brasil era o X número no ranking, em número absoluto, comparando com Bélgica, com Chile, mortes, ignorando o tamanho da população. Isso era deliberadamente distorcer os dados até que eles confessassem qualquer coisa, que nem aquela piada do policial brasileiro. Né? O da Scotland Yard volta lá com o coelho que desapareceu em 8 minutos e mostra a lógica dedutiva dele para as pistas e tudo mais. O brasileiro volta em 2 minutos, o pessoal não acredita, né, na velocidade. Aí, quando olha mais de perto, não é um coelho, é um porco-espinho com o olho todo roxo, falando: eu juro que eu sou um coelho, eu juro que eu sou um coelho. Pelo amor de Deus, me poupe. Né? Então, piadas que mancham a reputação da nossa ilibada polícia à parte, né? O que fica claro aqui é que havia uma distorção ali. Agora, falar em vacinação em número absoluto faz mais sentido. Por quê? Porque os laboratórios têm uma capacidade de produção. E isso está sendo distribuído para o mundo inteiro. Então, o Brasil está entre os 7, 8 países que mais vacinaram no mundo. Mesmo em termos relativos, está entre os 20 primeiros. Aí o pessoal vai comparar com o Chile, que é uma salsicha espremida entre mar e morro, e cordilheira. Não dá, né? Olha o Brasil. Dimensão continental, 200 milhões de habitantes, pobre, muita região pobre. Então, assim, que lentidão é essa de que tanto falam na mídia ou nas coletivas de governadores oportunistas de olho em 2022? Porque nós não estamos vendo isso. Além do mais, nós não estamos vendo também que as vacinas vão ser a grande cura, a grande panaceia para a gente voltar à normalidade. Não vai, pelo visto, acontecer nada disso. Por quê? Porque a turma criou gosto, né? Por esse tipo de controle de cima para baixo. Está andando muito com os chineses, né, Agripino? E aí gosta, né? Mas, olha só, além da Europa, nós temos o Canadá também, que está apanhando do vizinho aqui, os Estados Unidos, graças ao Trump, né, que deixou tudo preparado e já tinha começado a vacinar em peso. Olha o Canadá, o que está acontecendo, ó. Está ficando para trás. E o filho do Fidel Castro aí, né? Rumores, tá? Rumores. O Justin Trudeau, né? O homem da era moderna. Que desgraça, né? Se é isso mesmo. Meu Deus. Justin Timberlake, Justin Bieber ou Justin Trudeau, porque eu nunca sei qual é qual. Olha só, tá sendo massacrado. Porque está faltando vacina no Canadá. Então, olha, haja impeachment para o Bolsonaro, hein? Olha o que ele está fazendo com a Alemanha, com a França, com o Canadá, né? É terrível esse Bolsonaro, terrível. Culpa do Pazuello, que por sua vez é culpa do Bolsonaro sempre. Menos quando era o Mandetta. Aí era apesar do Mandetta. Então é tudo narrativa, é tudo politicagem. Tudo politicagem barata, demagógica, sensacionalista. Só que as pessoas estão cansando. Que está envolvendo o nosso dia a dia, nossas vidas, nossos negócios, nossos empregos, nossa saúde. Chega. Enough. Já deu, turma. Já deu. Outra coisa, né, que criticaram muito aí o acordo não feito, não assinado com a Pfizer. Né? Isso foi motivo para muito ataque também, muita crítica. Bom, eu já falei das condições um tanto draconianas da Pfizer. Né? Mas olha só, o governo de São Paulo agora, o Butantan, né, que eu já começo a achar também indistinguível uma coisa da outra hoje, o Butantan está querendo rever o contrato com o Ministério da Saúde, porque ele quer vender para estados direto e municípios, o que hoje não permite. Então ele está querendo rever
o caráter de exclusividade do governo. Me parece que o governo federal não assinou um contrato tão ruim, então, né? Acho que é o Butantan, né, que fez um contrato ali meio insatisfatório, né? Então fica o aviso, né? Eu já disse antes e repito, o Agrippino Doria, ele me parece muito um governador que temos aqui, que é o Andrew Cuomo, né? Que ele era mega elogiado pela mídia. Nova York era o pior estado em termos de resultado, assim como São Paulo, um dos piores, né? Ou pelo menos nem de perto o melhor, para ele ter lugar de fala, com essa empáfia toda, né? Que me lembra até um colega jornalista. E eu vou emprestar o pano que eu uso às vezes para passar no governo, né? Que foi até cancelado por bolsonaristas essa semana, né? Mas devo passar pano, né? Para ele passar na careca reluzente e talvez troco esse pano por uma sandália para ele poder calçar a sandália da humildade. Mas o Andrew Cuomo era enaltecido pela mídia, era o queridinho da imprensa. O Dr. Fauci elogiava a gestão científica em Nova York. E tá aí, esse pessoal não liga para resultado. Está aí, um dos piores resultados. Nova York tudo fechado. Aí tem denúncia de ex-funcionária de que ele mascarava dados de asilos e tudo mais, enquanto que o DeSantis, aqui na Flórida, deu mais autonomia para os condados, controlou a população de risco, justamente nos asilos, para protegê-la, né? E deixou o resto aberto. O resto está aberto. Garotada frequentando barzinho. Então, canso de ir para restaurante. Então, assim, não ligam para resultado. De novo, né? A essência da esquerda, eu acabei de ler o livro da Candace Owens, Blackout, muito bom, e já mandei para a Revista Oeste a resenha. Vai sair esse final de semana, meus patronos já receberam, já leram, já gostaram, espero eu. Mas eles não ligam para os fatos, né? Só querem saber de narrativa. Né? Eu virei terraplanista. É tudo narrativa. Mas essa é a essência da esquerda, né? E a Candace Owens constata isso no livro dela também. Tem uma pegada autobiográfica. Mas a esquerda vive de discurso, de feel-good sensation, né? Da visão estética de mundo. Olha como eu sou bonzinho. Olha como eu me preocupo com as minorias, os meus mascotes. Né? Você não é negro se não votar nos democratas, disse o Joe Biden, se não votar em mim. Né? A Hillary Clinton, numa entrevista, chegou a puxar uma música de rapper para bancar uma deles. Né? Então, é tudo muito tosco, porque é só sinalização de virtude. É só isso. Não ligam para resultado. Né? Quando você vai ver os resultados, ninguém que olha para resultado pode ser de esquerda. Não pode, porque se tem uma coisa que a esquerda não consegue fazer é entregar bons resultados, como já resumiu também o Thomas Sowell. Né? E, além de tudo isso, não bastasse, tudo isso que a gente já falou, o governador vai lá e sobe imposto no meio da pandemia. Né? Então, é o que eu disse. Se alguém me falar que é uma grande conspiração para ferrar de vez com a economia do principal estado do país, né, locomotiva muitas vezes do crescimento econômico, de olho em 2022, achando que isso vai afetar o governo federal mais do que o governador do estado, né? Olha, eu sou capaz até de acreditar, viu? Sou capaz até de acreditar que o maquiavelismo desse sujeito iria tão longe assim. Porque, de novo, ele está andando muito com o chinês, né? E diga-me com quem andas que eu direi quem é. Olha a China, né? Gazeta do Povo. O único jornal que fala da China para valer, né, como tem que ser falado, a Gazeta do Povo mostrou hoje numa reportagem que a China está preparando nova rodada de reformas eleitorais para garantir a intervenção absoluta, plena em Hong Kong. Né? Já era. Hong Kong caminha a passos largos rumo a se tornar apenas mais uma província chinesa, sem aquela história de 2 sistemas, um país. Né? Está indo para um único sistema, que é o chinês. Que saudade que eles devem sentir, né, do controle da coroa britânica.
E no mais, agora nós podemos falar do perigo chinês, eventualmente, né? Porque os Estados Unidos estão alertando já para isso. Quando é o Mike Pompeo, aí é perigoso, é beligerante, é risco de guerra. Agora não, agora já pode falar que o rearmamento chinês, que todo mundo sabe que vem numa escalada agressiva, é provocativo e perigoso, porque é o governo Biden que está falando. Então, de novo, as narrativas mudam de acordo com quem está no poder. A mídia tem uma postura diametralmente oposta quando é um democrata ou quando é um republicano. Todo mundo está cansado de saber disso, menos os meus colegas da mídia brasileira, né, que levam a sério New York Times, Washington Post, CNN e companhia. Outra coisa que você não vai ver, obrigado, Cássio, flexão de gênero no judiciário. Isso, judiciário, até perdi essa hoje. Outra coisa que você não vai ver muito na imprensa brasileira, né? Porque follow the money também, né? É isso aqui, ó. Segundo um cientista alemão, ele tem uma probabilidade quase de 100% para crença de que o coronavírus foi vazado de laboratório em Wuhan, né? E, aliás, a Orquestra Mundial do Socialismo, né, ela atestou, depois de um ano de atraso, que quase não conseguiu fazer os estudos, ela atestou, né, que, de fato, o regime chinês, né, prejudicou muito o combate à pandemia no começo. Né? Não diga. Olha, eu faço tudo às vezes muito às pressas, né? Porque eu saio de uma coisa, já estou preparando a outra. Eu fiquei na dúvida se valia trazer família para esse debate. Né? O que eu quero dizer com isso? Como vocês viram já no meu Twitter, quem viu, né? Eu recebi imagens do que seria o filho do governador Agripino, né? O Dorinha, numa balada com aglomeração, sem máscara e tudo mais, e recente. Né? Não gosto de ser leviano, fiz pergunta, coloquei lá o San Paul, que é a escola dele, porque foi como chegou para mim a informação. Já conversei com gente de dentro da escola para garantir que não foi nada oficial da escola. E a nova informação que eu tive, então, é que teria sido num carnaval no Rio de Janeiro. Né? Eu tenho aqui as imagens. Eu posso mostrar para vocês ou não. Posso fazer uma enquete. Imagino que a imensa maioria vai pedir para mostrar. Né? O ponto é simples aqui. Eu acho que a gente tem que evitar o máximo possível trazer baixaria de família para dentro. Lembram do caso do Lula, com o filho, com Collor, isso foi uma celeuma. Por outro lado, eu fico dividido quanto a isso, porque eu acho que se você aceitou ir para a chuva, é para se molhar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quem é figura pública e quer comandar, ainda mais com tanto poder como temos hoje, né, uma nação inteira, ainda mais se tiver um viés autoritário como tem o Agripino, né? É importante a gente saber quem ele é, como pessoa. Né? Então, essa história de poupar também quem a pessoa é, bom, não fizeram com o Trump, né? Não fizeram com o Trump, esmiuçaram tudo da vida do cara. Coisa que não fizeram nem a 10ª parte com Obama. Se tivessem feito, iam saber do radicalismo dele no Havaí, em Chicago, quem eram os gurus dele na faculdade, coisas que eu tenho em livro aqui e que a imprensa ocultou. O Obama era vendido como um produto de marketing. Né? Aliás, um parêntese só, mas ele lançou agora um podcast novo com o Bruce The Boss Springsteen, que está no meu livro do Esquerda Caviar, porque é hipócrita também, né? É o homem do povo lá em New Jersey, a calça jeans apertada, o homem do trabalho. Só que na hora que é para vender disco, ele não liga muito para isso, ele quer os maiores centros de distribuição, mesmo que sindicatos reclamem das políticas salariais e por aí vai. Está lá um capítulo no meu livro. Mas essa coisa do Obama, né? Obama com Bruce Springsteen. Olha, o problema não é o Obama fazer um podcast com o Bruce Springsteen, né? O Barack Hussein Obama. Né?
O problema foi ele ter sido presidente 8 anos. Porque o cara nasceu para ser popstar. Isso é tudo que ele é. Tudo que ele é na vida é isso. Ele tem mais o que fazer lá. A entrevista com o Seinfeld, no carro. O que o Obama sabe fazer é isso, é atuar. Ele é um popstar. Ele é um popstar. O que ele nunca foi bom governante. Né? Mas esmiuçaram cada detalhe da vida do Trump, pessoal, familiar, o que não fizeram nem de perto com o Obama. Mas, enfim, saber quem é a pessoa, eu acho que tem alguma relevância. Então, eu não me agrada. Não me agrada expor um garoto, um jovem. Né? Ele não pediu para ir para a vida pública. E ele tem direito a fazer o que ele quiser, inclusive. Mas é óbvio que causa desconforto, para dizer o mínimo, esse tipo de um peso, duas medidas, que outrora chamávamos de hipocrisia, desses governantes todos de esquerda, tipo, fecha tudo, mas vem aqui para Miami e fica na loja do Bal Harbour sem máscara, fecha tudo no município e vai para o Maracanã com o filho, porque afinal de contas eu queria ter esses pequenos prazeres na minha vida, mas esse pequeno prazer eu vou usurpar daqueles que eu governo. Então, tudo isso eu acho que é importante. Então, tem aqui a foto, né? Esse seria o filho do Dória numa balada. É isso, né? Nada demais, mas temos que averiguar se aconteceu isso mesmo num carnaval ou não do Rio. Agora, teria sido dia 13 de fevereiro, né? E tá aqui o vídeo, então, para você. Aquele rapaz ali é o que eu mostrei da imagem, que seria então o filho do Agripino. Né? E como a gente pode ver nas imagens, há uma grande aglomeração nessa festa e ninguém de máscara. Então, de novo, na melhor das hipóteses, assumindo que é o filho do João Agripino Dória, agora, recentemente, numa festa do carnaval, assumindo tudo isso, que está em apuração por repórteres que cuidam disso, investigativos, inclusive, que já entraram em contato comigo, né? O fato é que se trata, na melhor das hipóteses, de um pai que ferra a cidade, impõe restrição a todos, mas não consegue impor restrição ao próprio filho, que viaja para se aglomerar numa festinha dessas. Então, essa é a melhor hipótese. Então, assim, meu ponto é o seguinte, já deu, né, gente? Por que é importante mostrar isso? Porque é importante mostrar o Luciano Huck no Caribe, em Sambate, com a família, enquanto ele manda todo mundo ficar trancado em casa. Porque não é todo mundo, Huck, que pode pegar um jatinho particular e ir para o Caribe. Entendeu? E a praia não é um dos lugares mais perigosos do mundo para estar, numa época de virose. Ou então um outro youtuber que fala, galera, quem fizer um churrasco é um sociopata. E vai jogar pelada com os amigos, achando que ninguém vai ver e o segurança manda parar de filmar. Então, essas coisas são importantes de trazer à tona, de expor ao público, porque assim a gente fica vendo que eles são uns hipócritas. Porque é muito fácil você impor medidas ou defender medidas que os outros vão estar arcando com as consequências e você não. É um dos alertas feitos pelo Thomas Sowell. Uma das coisas mais perigosas no mundo é você deixar pessoas tomarem decisões que elas não sofrem as consequências, mas sim os terceiros. Então é disso que se trata. É disso que se trata. Eu falei da Gazeta, né, das reportagens. Eu tenho um recado para vocês antes de voltar com muita pauta ainda. Dá uma olhada. Oi, Rodrigo. Oi, seguidor do Rodrigo que me assiste. Eu espero que nenhum de vocês se enquadre no que eu vou dizer, mas muita gente hoje simplesmente não lê sites de notícias porque acha que todos são iguais, todos de esquerda. Eu posso garantir que a Gazeta do Povo é diferente, porque publicou as suas convicções de forma transparente e são convicções claras. O jornal defende a iniciativa privada, a responsabilidade do indivíduo sobre o seu destino e o da sua comunidade. E essa visão está presente em todos os conteúdos publicados. Nós não temos medo de escancarar os horrores do comunismo e também as promessas impossíveis da esquerda atual. Venha conhecer a Gazeta do Povo. O link para se tornar assinante está na descrição do vídeo e eu espero vocês lá na Gazeta. Obrigada, Rodrigo. Um beijo para todos.
Valeu, Cris, um beijo. Eu atesto a qualidade realmente das reportagens da Gazeta e a quantidade de comentaristas que tem ali, né, com um viés bem mais conservador, o liberal clássico de verdade. Não esse liberal que o Huck se considera. Eu falei do Huck, né? Falei do Huck no Caribe. Vamos entrar nessa pauta. Obrigado, Gustavo. Vamos entrar na pauta dos Dorianas agora, né? Já dei uma descascada boa no Dória, agora vamos falar dos Dorianas, né? Dá até o nome de uma banda isso, né? Agripine e os Dorianas. A Gazeta fez essa bela reportagem aqui também, do Wesley Oliveira, perguntando qual é a posição política do Luciano Huck. E está bem abrangente, está bem completa. Mostra várias posições dele, defesas que ele já fez de temas de costume, de economia, e eu vou dar o gabarito aqui, né? Como alguém que fez o curso dos Pensadores da Liberdade, que tem livros e livros sobre o assunto, que estuda há muitos anos, né? Sobre liberalismo, sobre esse troço todo. É de esquerda. O Huck é de esquerda, tá? O que ele acha, né? Ele acha que ele é um liberal progressista. E esse é o perigo, né? A esquerda vai sempre se metamorfoseando, roubando rótulos, quando queima, quando deixa chamuscado o rótulo que usava. Porque a esquerda vai sempre ferrar tudo aquilo que toca. É o toque de Midas ao contrário, é o toque de mierdas. Tem o toque de Midas e o toque de mierdas. Né? Então, a esquerda toca, vira merda. E ela vai depois mudando o nome, mudando a embalagem, porque mas continua sendo a essência esquerdista, controle estatal, visão estética, coletivismo, a mesma porcaria. Então, assim, o Huck faz concessões ao liberalismo na economia. Está lá sob a influência do Armínio Fraga e tudo. E o resto, ele é Tabata Amaral, o Gol tá lá, é à direita, ele é muito simpático a todas as causas lacradoras, ele liga muito para as minorias, né, com política identitária e tal. É um esquerdista. Esquerdista. Então, a resposta é essa, tá aí o gabarito, tá? Porque tem gente que pode ter lido a matéria, e aí vai juntando as peças, tudo, então tá dada a resposta. Né? Luciano Huck é de esquerda, mas vai ser chamado de centro-direita pela imprensa. Né? Porque a imprensa, vamos lembrar, para a imprensa não existe extrema-esquerda. PT, PSOL, o sujeito defende Stalin, Maduro, o cara é esquerda. Aí o cara é tucano, que é um socialista light, fabiano, que faz concessões ao mercado, mas é esquerdinha do começo ao fim, o cara já virou direita. E a direita dos tucanos é tudo ultraconservador, extrema-direita, supremacista branco, Hitler, blá, 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 né? A Candace Owens fala um pouco dessas coisas também, está na minha resenha, en passant, mostrando que a Ku Klux Klan, por exemplo, veio dos democratas, um monte de coisa que nós estamos cansados de saber, mas o público em geral não, porque é um trabalho de desinformação muito intenso, feito pela mídia e pela academia. Né? Aí vamos continuar nos Dorianas. Né? Vamos falar do laranja, que é o novo vermelho. Né? E aqui eu não estou querendo jogar todo mundo do Partido Novo no mesmo saco, porque eu já fiz essa distinção, elogiando bastante, inclusive, parlamentares do Novo. Né? Como Marcel Van Hatten, por exemplo, que é alguém por quem eu tenho a maior admiração e respeito. Mas olha a nova lacrada do Amoedo essa semana, gente. Ele está dizendo que a ditadura socialista do Maduro está deixando o Brasil para trás em relação a privatizações. Até onde vai o afã do Amoeba para lacrar, gente? Você está levando a sério agora que a Venezuela está privatizando. Privatizando a sério. Assim, e mau timing, né? Porque no dia seguinte o Paulo Guedes foi lá em pessoa entregar, junto com o Ramos e com o ministro de Minas e Energia, o pedido para privatizar de uma vez logo a Eletrobras e por aí vai. Teve o problema ali com a fala em relação à Petrobras, foi o motivo pelo qual fui cancelado mais uma vez, né? Dessa vez por bolsonaristas, né? E é curioso porque muita gente está exigindo que eu peça desculpas pelo erro e tudo. Olha, gente, a forma como o Bolsonaro fez a mudança foi equivocada.
Foi equivocada e assustou, amedrontou o mercado. E o mercado não é uma conspiração. Então eu vi um monte de gente e espalhando fake news depois, já tinham sido demitidos 300 funcionários, um andar inteiro, esse áudio circulou. O cara nem assumiu, nem teve ainda a reunião do Conselho Extraordinária. Então, é muita bobagem. É muita bobagem que uma certa ala bolsonarista espalha por aí. Né? Mas, então eu não admito erro na análise, né? Eu dou o benefício da dúvida que ele não vai mexer no preço. Mas da forma que o presidente fez, com o discurso que ele fez do petróleo é nosso, flertando com o populismo, não com o comunismo, viu, Jovem Pan? Foi um erro da Jovem Pan que ajudou a me cancelarem. É óbvio que ele indicou que vai querer mexer no preço, ou pelo menos que ele quer que os caminhoneiros pensem assim para se acalmarem. E isso deixou o mercado nervoso com razão. Agora, dito tudo isso, eu reconheci que o currículo do general parece bom e tudo, e ele subiu muito no meu conceito. Ele subiu no meu conceito por causa disso aqui. Ele fechou o escritório onde trabalhava a noiva do Lula. Qualquer um que prejudica de alguma maneira, ou que incomoda, ou que irrita o Lula, um pouquinho só que seja, já ganha pontos comigo. Já ganha pontos comigo. Então, é preciso reconhecer que ele fez alguma coisa já muito boa. Né? E no mais, né, o que chama atenção aqui também, nossa, não é que o presidente fez uma mudança acertada ou não no comando da Petrobras. Né? É que não estão querendo deixar ele fazer a mudança. E aí, meus caros, é grave. É grave. Porque Fernando Henrique Cardoso mudou várias vezes. O PT mudou várias vezes. Até o Temer mudou. Só o Bolsonaro que não pode? O cara ganha e não leva? Não pode governar? Nem aquilo que é prerrogativa do Poder Executivo? Porque o tempo inteiro ficam tentando impedi-lo de nomear as pessoas que ele pode nomear. Então, isso é um absurdo. O Bob Jeff, uma vez mais, o nosso malvado favorito, tocou no ponto. Cada hora é uma entidade dizendo que o presidente não pode fazer o que ele pode fazer, ou seja, desfazer as ações do presidente. Isso não é aceitável. Isso não é aceitável. De novo, tem que ser muito curto prazista, muito míope, para, por não ter gostado de uma decisão, defender métodos absolutamente inadequados para desfazer. Sabe por quê? Porque o comando da Petrobras muda. A prerrogativa, o precedente que você abriu, autorizando esse tipo de arbítrio, de ingerência, isso fica. É exatamente o motivo pelo qual eu venho subindo tanto o tom das minhas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Porque o Daniel Silveira falar bobagem ou não, se ceder ou não no tom, isso passa. A prerrogativa do Xerxes mandar prender, ignorando a imunidade parlamentar, lançando mão de um entulho da ditadura e um flagrante comandado, isso fica. Isso fica. Então, é a diferença de quem tem um horizonte no longo prazo e quem é míope. Ou então de quem, para falar em outra linguagem, quem valoriza princípios ou quem valoriza interesses imediatistas. Agora, eu falei do Lula, né? Cruzes. Olha o que esse sujeito disse numa live. Olha o que ele disse numa live. Pode saber, se o PT voltar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. Vamos ter que aprovar outra vez, sabe, desarmar esse país. O recado está dado, né? De quem vocês acham que eles estão falando? Dos bandidos que compram as armas já na ilegalidade? Dos traficantes que o PT muitas vezes dá um jeito de defender e que tem fuzis que não podem ser comprados de forma alguma? Claro que não, né? Senão, se a gente voltar, a gente faz de novo. Desarma. Plebiscito perdeu, né? Em 2005. Ignorou o plebiscito, continuou atropelando com o desarmamento dos cidadãos de bem. Tirando, portanto, de quem quer, porque ninguém vai ser obrigado a comprar uma arma, gente. É preciso esclarecer essas coisas às vezes.
Né? Tem gente achando que vai ser obrigada a comprar uma arma e manter debaixo do travesseiro. Só compra arma quem quer e quem pode, porque tem um critério, um filtro que não é nada trivial. Então, está usurpando do cidadão de bem o direito de exercer a sua legítima defesa. Porque bandido vai continuar armado. Então o recado é claro, né? Se o PT voltar, isola Deus nos livre, e os eleitores também, de preferência. Se o PT voltar, é isso. Vai voltar com tudo. Por que essa gente teme tanto cidadão de bem armado? Por que será, né? Que só querem os traficantes, os marginais, os bandidos com arma. Por que será, né? Pergunta retórica. Deixo no ar. Deixo no ar. Eu falei do Huck, dos progressistas e tudo mais, e dos dorianos. Ainda estou no tema dos dorianos, Agrippina e os dorianos. Né? Isso vai dar uma boa banda. Olha o que a Joyce Hasselman disse sobre a decisão por 4-1 do STJ em relação à rachadinha. Olha, estou tendo mais informações aqui. De acordo com a minha fonte, a festa foi nas imediações ao lado do Itangá Golf Club. Eu conheço muito bem o Itangá Golf Club. Muito bem, estou com um mapa, inclusive, aqui. Tá? Eu conheço muito bem o Itangá, a festa que o filho do Agrippino estaria. O que a Joyce disse sobre o STJ, gente? A decisão por 4-1 foi basicamente o seguinte. O pedido de quebra de sigilo feito pelo juiz Flávio Itabaiana foi muito pouco embasado. Tinha 2 linhas, pediu 94 quebras de sigilo de uma vez, foi uma coisa meio nas coxas. Né? 4-1 e tem gente séria ali, tem gente bem séria. Ao contrário do que eu diria sobre o STF, por exemplo. Né? Mas eu não posso dizer isso, então eu uso o que um diz do outro. Então, sobre o Gilmar Mendes, eu acompanho o relator Barroso. Sobre o Barroso, eu acompanho o relator Gilmar Mendes, e por aí vai. Então, não sou eu que estou dizendo essas coisas terríveis sobre os nossos ilustres ministros, vossas excelências do Supremo Tribunal Federal, ó Olimpo que os habita, que os recebe, né? Deuses iluminados, ungidos, que precisam empurrar a nossa história rumo ao progresso e à luz, porque só vós enxergastes, né, o caminho pavimentado de liberdade, tolerância e tudo mais, e por aí vai. Olha o que a Joyce disse dos juízes do STJ. Que o papai Bolso deu um jeito. E que foram cafezinhos, almoços e favores, e nem tão inhos assim, que fez com que a impunidade seguisse frouxa. É o Brasil do Bolso Lula. Ela está acusando os desembargadores do STJ de corrupção. Pode, Arnaldo? Fica por isso mesmo, Vossa Excelência Xerxes de Moraes? Só para saber. Porque aí se liberou, eu posso começar a subir um pouco o tom, porque eu tenho sido muito comedido, muito, né, pacato e até mesmo reverenciando Vossas Excelências. Então, se eu puder falar o que eu penso de Vossas Excelências, você me avisa. Porque, pelo visto, pode, né? A Joyce disse aí o que pensa, acusou de corrupção, uma acusação bastante leviana e irresponsável, diga-se de passagem, sem nenhuma evidência, sem apresentar nada, né? E parece frágil mesmo ali o pedido do Itabaiana, né? Agora, sobre a rachadinha, né? O meu colega acha que eu passo pano, né? O que eu venho falando sobre a rachadinha desde o início é a mesmíssima coisa e não mudou uma iota. Eu acho que existiu, eu acho que não se justifica, apesar de ser uma prática absolutamente disseminada no país, em todas as esferas, que muitas vezes serve, inclusive, para financiar campanha, não para irrigar o bolso, o cofre pessoal,
né? O que não quer dizer que seja tolerável, mas que é preciso ter aqui um senso de proporção e de prioridade. Eu acho que meus pares jornalistas não estão com uma busca ética absoluta, como eles tentam se convencer. Eles estão com uma perseguição a Bolsonaro. Porque a outra, por exemplo, talvez por não conseguir enxergar direito, mas ela não lembrava o nome do André Siciliano, que nas movimentações do COAF tinha mexido em 50 milhões de reais, e não 1,2 milhão, que era o 17º da lista, o Flávio Bolsonaro. Outra coisa, isso aconteceu quando ele era deputado. E a única coisa que tem para tentar falar de corrupção na família Bolsonaro, que é a família mais escrutinada do Brasil, quiçá do mundo. O Flávio começou a engatinhar, já tem gente pegando testemunha para falar na creche como é que foi. A pescaria dele, lembra desse troço? Que até está nos vazamentos aí. Parece que queriam perseguir com base naquilo. Tem umas coisas estranhas que ainda vão sair dali, que, segundo uma fonte minha, tem naquelas trocas de mensagem. Mas não quero me adiantar. Mas parece um clima de perseguição, ou não? Então, é só isso. Vão pegar uma pessoa por rachadinha? Sério? E vamos chamar isso de justiça e falar que estamos combatendo a corrupção? Eu acho que a abstinência de 2 anos sem escândalo de corrupção. Me parece. Né? Só uma opinião, só um palpite. Não me parece que sejam cruzados da ética contra qualquer tipo de desvio e de corrupção. Não me parece. Mas quer prender? Vamos embora. Taca a Flávia na prisão, não estou nem aí. E taca junto todo mundo na mesma circunstância. Fechou? Tamo junto. Tem meu apoio. Então, de Doriana, é isso. Tem mais um só, que não chega a ser Doriana, mas eu preciso mencionar aqui, até porque vai servir de gancho para uma outra coisa que eu quero trazer. Mas que é porque a minha esposa reclama às vezes que eu compro briga com muito pouca gente. Ela fala, você é muito cordato, muito calmo, você não ataca ninguém, é tudo muito tranquilo na nossa vida, você vai para o Brasil sempre com muita tranquilidade, né? Então, assim, que tal mexer com o homem mais rico do país? Né? Pô, não basta o STF, o governador de São Paulo, todos os tucanos, todos o Rodrigo Maia. Porra, é muito pouco. Então, mexe com o homem mais rico do Brasil? Tá bom, pedido aceito, né? Pedido aceito, porque eu também acho que eu estou muito calmo e com muito pouca treta na minha vida, né? O Jorge Paulo Lemann, ele é o quê? Ele é um grande empreendedor, isso não tem a menor dúvida, desde o Garantia, depois no que fizeram quando compraram a Brahma, com a junção da Antártica, a Ambev. Não tem menor sombra de dúvidas aqui das qualidades, das habilidades de gestor, de empreendedor do Jorge Paulo Lemann. O problema é que ele mesmo brinca isso entre amigos, né? Que ele é esquerdista. Ele é esquerdista. Então, as causas que ele banca são de esquerda. E isso parece o quê? Parece muito com outro bilionário famoso, que é o George Soros. O sujeito ganhou dinheiro especulando, tem tudo para ser o cara mais demonizado da esquerda no mundo, porque é um especulador bilionário apostando contra a moeda britânica. Adorado por quê? Porque ele abriu o cofre dos 18 bilhões da Fundação Open Society e Soros para irrigar cofres de mídia ninja, Instituto Fernando Henrique Cardoso, segundo o Wikileaks. E alguns oficiais, como Black Lives Matter, Antifa, né? Obrigado, Marcelo. Então, as causas são de esquerda. Nós temos que aprender a diferenciar uma coisa da outra, e tem muita gente que não consegue. Então você está me dizendo que o capitalista financia socialismo. Porra! Desde o início da história. Falei igual o Olavo agora. Né? Tem um livrinho pequenininho, está aqui na minha frente, chamado Ninguém
ousa chamar de conspiração. Ele mostra isso, os metacapitalistas, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, sempre bancaram causas radicais de esquerda. Então, por que eu estou falando isso? Por conta dessa notícia aqui do Globo hoje. A Eleva, que é a escola do Lema, está mais perto de se tornar o maior grupo de educação básica, porque comprou a PH e a Pitágoras. Eu tenho amigo com um filho, grande amigo com um filho na Eleva. É caro, bem caro. E eu tenho para mim que a imensa maioria colocou lá com a mesma razão, mesmo racional. O Jorge Paulo Lema abriu uma escola. Pô, o cara, meu filho, vai pegar alguma coisa ali do cara mais rico do Brasil, do cara que fez a Ambev ser o que é. Chegou na Bélgica demitindo diretoria, acabando com baia, né? Meritocracia. É a palavra que a gente pensa quando pensa no garantia. Meritocracia. Não muito. Não na escola. Então, a escola, por exemplo, eu já comprei uma treta com eles nessa época, porque a professora, que depois eu fui dar uma averiguada nas redes sociais e era uma psolista, estava lá no Dia dos Pais com lacração, dizendo que qualquer tipo de família é igual, desde papai e mamãe até papai, mamãe, papai, mamãe, tia, avô e todo mundo junto, e uma grande poligamia. O cara pagando lá, sei lá, 5 pau por mês para as filhinhas estudarem com 5, 6 anos de idade, aprender que família é qualquer coisa que se diga família. Então, os professores, via de regra, são de esquerda. Isso é muito importante entender, gente, porque tem muita turma da elite que paga os olhos da cara para o filho ir para a escola e acha que isso resolveu o problema e esquece que o professor que dá aula para rico, ele também é deformado no ensino público pelo método paulo freireano. Então o negócio é mais... o buraco é mais embaixo. Além do que a visão dessas escolas pode ser muito bem uma visão mais construtivista. Nós pegamos o peixe e tanto faz, e cada um no seu ritmo, e vamos que vamos, e julgar demais é ruim, essa coisa de ensino, né, muito rigoroso é prejudicial. Então, cuidado. Só aviso isso, cuidado. Né? Mas o gancho de trazer o Lema, o Huck, aí eu falei do Soros, era para chegar nisso aqui, ó, que foi divulgado essa semana pelo Sean Hannity, da Fox News. Olha só quanto que o Black Lives Matter arrecadou no ano passado. 90 milhões de dólares. 90 milhões de dólares. Me dá 90 milhões de dólares no ano. Alô, senhor Hang? Passa para cá 90 milhões. 90 milhões. Que eu faço um barulho, mas um barulho que eu já faço sozinho aqui, né? Com as doações muito bem-vindas de vocês, meus patronos e tudo mais. Para manter esse programa. Imagina 90 milhões de dólares. Black Lives Matter é um movimento marxista que enxerga racismo sistêmico por todo lado, deturpa as estatísticas, que se você perguntar para qualquer pessoa quantos negros desarmados você acha que morreram pelas mãos da polícia em um ano? O último que você tem informação. Mas o pessoal não vai ter por onde começar. 9 mil? Não. 900? Não. Pô, vamos no número do Black Lives Matter? 90? Não. 9. 9. Num país de 310 milhões de pessoas. A chance de você morrer sendo negro, vítima de violência por um outro negro, é infinitamente maior do que se você for negro morrer nas mãos de um policial. Ignorando que policial também tem um monte de negro. De um policial. A Candace Owens também trata de um pouco disso no livro dela. Mas eu tenho de outros livros. A McDonald, por exemplo, como é que é o nome dela, primeiro nome? McDonald. Ela
Pois é, Márcio, espero que você escreva esse livro. É o War on Cops. Ela trata muito bem disso e é por isso que hoje Black Lives Matter, junto com a Antifa, fascistoide, não deixam ela palestrar em campus universitários. $90 milhões. Desculpa. Tá ruim. Hang, dá metade, vai. Metade que eu faço um estrago. Então, meus caros, esquerda sempre teve muito dinheiro. E isso não é doação pingado, não é indivíduo que nem aqui que vai lá e doa R$10, R$30, não. Não, isso é Hollywood disseminando e bilionário doando checão. O troço é forte. Nós não encerramos ainda os Dorianas, porque eu quero falar de BBB hoje. Vocês vão ver eu falando de BBB, que eu não acompanho, mas vocês vão ver pelas consequências, né? Eu não acabei os Dorianas ainda, tô guardando talvez o melhor para o final, né? Saving the best for the last. Mas antes, deixa eu fazer uma propaganda aqui de um parceiro meu também para vocês, porque vale muito a pena. Ó, tá aqui atrás, ó. Tá aqui atrás, ó. Vale muito a pena assinar esse Clube do Livro, é o melhor do país. Cada livraço, né? E a LVM como um todo vem fazendo um ótimo trabalho. Vamos lançar agora o livro do Modesto Carvalhosa, vai ser convidado aqui para o meu programa, para uma entrevista, né? É uma pessoa que tem feito um bom trabalho combativo aí contra esses abusos, principalmente do Supremo, né? E não só do Supremo. E vale muito a pena assinar, tá? O Clube do Livro. Faça isso hoje, para que eles fiquem sabendo que foi pelo meu canal, porque tem uma meta que a gente quer atingir e faltam 100 assinaturas. 100! Vá lá, se você ainda não é assinante, vale muito a pena assinar o Clube do Livro, clubeludovico.com.br. Você vai receber livros assim numa qualidade ímpar e de conteúdo também fora de série. Agora vamos lá. Olha, até duro falar de uma coisa da qualidade do Clube Ludovico, né? Alta cultura, e chegar onde eu vou chegar agora. São os extremos opostos. Se você só sente desprezo pelo que eu vou mostrar agora, então você é o cliente alvo do Clube do Livro Ludovico, tá? Essa turma perdeu qualquer simancol. Perdeu de vez. Olha isso. Olha isso. Olha no que os PSOL Kids se transformaram. Os caras estão mirando na garotada de 16 anos. É o que dá a liberar voto cedo demais. O Galalau comete um crime e não vai preso, mas pode votar e o MBL mira nessa turma. É impressionante como é que pode descer mais. Agora, o mais incrível é que eu divulguei e eles sentem algum orgulho. Então, o tal do Rubinho, né, me marcou falando que tinha mais, ó. Ele quer mais. Eu mostro o Rubinho. Não tem problema não, eu mostro. Eu faço a divulgada gratuita, né? Meu Deus do céu! Esse Renan... Alô, eu não quero ficar fazendo esse tipo de pressão não, mas esse Renan tá fazendo hora extra na Gazeta. Dificulta meu trabalho, parceiros. Ou parceria. Tô pedindo para todo mundo assinar. Tem que assinar. É o melhor jornal do Brasil de longe. Mas eu entendo quem diz assim, olha, reconheço, né, o conjunto da obra, mas com esse nome não dá. Eu consigo quase compreender, viu? Dá não, gente. Olha o que se transformou o MBL. Que nojo que eu tenho de já ter contribuído com esse troço. Que palhaçada.
sujeito é um deputado estadual, o outro é um deputado federal. Isso é um negócio patético. E ainda vamos sacanear o quê? O Tiririca? Isso é muito pior. E olha, isso eu estou falando só da forma, dessa palhaçada ridícula, do outro cantando galinha corococó no Insta. Mas quando vai ver o conteúdo é pior ainda. São uns tucaninhos oportunistas acordando e dormindo para atacar de forma sensacionalista, hipócrita, canalha o governo federal. Só isso. E nada mais. Que nojo, que coisa deprimente. E falta um só Doriana, tá? Não, faltam 2 Dorianas. Mas tem o Maia. Olha o Rodrigo Maia, né? O sabotador da República. Ele não precisa mais, né? Manter as aparências, manter a máscara. Ele já está aqui festejando que pode ter morrido a PEC emergencial. Né? Que coisa, né, Maia? Nada como um dia após o outro, né? Agora já pode deixar as claras que sempre lutou contra o governo e as pautas do governo, né? Rodrigo Maia. Na mesma linha do Maia, né, foi a Verinha. A Verinha escreveu uma coluna no Globo hoje sobre essa questão da PEC emergencial, falando que é um absurdo o bolsonarismo querer tirar dinheiro para dar auxílio da saúde e da educação. Ela se diz liberal. Já disse que é liberal. E aí, quando cobraram, dá um exemplo de um liberal, ela citou o Obama. Quer dizer, a coitada não entende nada de política nos Estados Unidos. Ela acha que push tem que ser traduzido como puxar. Porque liberal nos Estados Unidos todo mundo sabe que é esquerda, que é progressista. Pelo menos desde a década de 30, 40. Ela podia perguntar pelo menos isso para o Alexandre Borges, entre uma chopada e outra. Pelo menos isso. Que eu acho que isso ele ainda lembra. Então, a Vera escreveu isso, né? Como se fosse ótimo ficar jorrando dinheiro público no sistema que temos de saúde e de ensino no Brasil hoje. Não falta verba. Não falta verba. Ela é mal alocada, ela é desperdiçada, a qualidade do serviço prestado é péssima. No caso da educação, não dá nem para chamar de educação, é doutrinação ideológica, fábrica de analfabeto funcional. Então não vai resolver com mais dinheiro, isso não é uma bandeira liberal. Mas ela estava lá lamentando, né? A PEC também. São Agrippina e os Doriana, né? O tema é esse. E por falar em Vera, a gente pensa no Roda Morta, né? E quem que o Roda Morta entrevistou essa semana? Quem? Exatamente. Essa é a pergunta. Quem? Eu nunca ouvi falar na minha vida. Cantora, né? E ela disse, eu não canto para bolsominion. Tereza Cristina, pô, logo o nome da minha tia, coitada. Né? Eu não canto para bolsominion. Parece que numa outra passagem ela enalteceu o PSOL, o PT. É sempre a mesma história, né? Sempre a mesma história. É a famosa quem. Mas, se manda uma dessas, é convidada para o Roda Morta. Porque o critério lá parece ser único. Deixa eu ver aqui. Ataca muito, o Bolsonaro ataca, chama. Parece ser esse o critério. Cantora. Olha, ela não canta para bolsominion. A pergunta é outra. A pergunta é para quem que ela canta. Que acho que ninguém sabe. Acho que ninguém sabe. E aí, por falar, né, nesse estrelato meteórico de 15 minutos que o Andrew Warhol já previa, né? Todo mundo ia ter os seus 15 minutos de fama. A gente chega finalmente na pauta do BBB, né? Carol Conká. Obrigado, Luciana Holland. Carol Conká foi eliminada. Um paredão. Disclaimer, turma. Não vejo Big Brother. Vejo alguns trechos de vídeos ou de comentários que circulam na minha timeline e a repercussão que o Big Brother gera. Mas não vejo o Big Brother. Foi uma discussão em casa, minha filha queria, agora ela deu sorte, porque eu renovei minha assinatura daquelas maquininhas chinesas para poder ver o jogo do Mengão, e aí, por tabela, ela consegue ver o BBB. Eu estou quase vetando, mas ela já tem 19 anos, é crescida, já é anti-esquerdista nas principais coisas, né, porque eu eduquei bem para ela não ser humanita, né, ela nunca me pediria para fazer tatuagem
em certos locais, né? E nem faria, mas eu não vejo o Big Brother. Nada contra quem vê, não. Não sou daqueles que vai falar, vê Big Brother. Bom, pode ser uma espécie de antropologia forçada ali, né? Ou então apenas entretenimento, enfim. Nesse caso específico, a conclusão óbvia é de que serviu para alguma coisa, serviu para espelho da esquerda militante, lacradora, da política identitária, dos mimimi, dessa turma patética que ninguém aguenta mais. Serviu para isso. Então serviu para descobrir que das duas, uma. Ou o Brasil tem 99,17% de racistas, ou é unânime o desprezo por essa figura deplorável que era a tal Carol Conká, que, aliás, era Haddad 13 e ele não. Haddad 13 foi uma das postagens dela que eu já mostrei aqui, e a outra foi ele não. Antibolsonarista, petista, igualzinho a cantora que não canta para Bolsominion, e igualmente que ninguém conhece, ninguém viu. E agora estão todos preocupados com a carreira da BBB. Que carreira é essa? Eu não sei. Que carreira é essa? Eu não sei. Mas a conclusão é essa, então, 99,17% de racistas? É óbvio que não, né? Mas o UOL já vem com essa pegada, né? Até quando mulher que erra será louca, que precisa de terapia? Deixa eu dizer uma coisa, não vamos chamar de erro as falas dela, não, tá? Sabe por quê? Porque se fosse de uma branca para uma mulher negra, saía do BBB algemada. Algemada. Então não é vileza, é racismo, é preconceito, enfim, é tudo isso que essa esquerda petista, lacradora, mimizenta e arrogante e intolerante representa. E eles se viram no espelho. Então eles não gostaram muito da imagem, né? E tá aí o resultado, né? Tá aí o resultado. Agora, tem uma coisa. Como um dos meus patronos colocou, e ele já está cheio de seguidor, viu? Eu devia cobrar royalties. Vou começar a fazer isso. Eu ajudo a divulgar as pessoas e depois eu quero 10% do que isso gerar. No caso, ele não ganha nada com isso e ele é um brincalhão, ele torna nosso grupo de WhatsApp muito divertido, mas eu sempre faço o disclaimer de que eu não me responsabilizo pelo que indivíduos crescidos, adultos falam ali. Eu sou só o administrador do grupo. Tá? Mas o Wolf, né, o nosso querido Chico Lobo, ele teve uma boa tirada, né? 14 mil curtidas aqui. O STF dá 48 horas para Bolsonaro explicar a rejeição de 99,17% da Carol Conká. É o que nos resta, às vezes, né? O humor, o sarcasmo, né? Todo mundo cobrando explicação do Bolsonaro para tudo, né? Acho que ele devia explicar isso também. Que história é essa? Isso é o bolsonarismo, o culpado. Só pode ser. Só pode ser. E outro patrono meu, que, aliás, eu faço aqui já um anúncio, tem um baita talento musical, fez uma música maravilhosa, tanto a música em si, a melodia, como a letra, que é A Voz da Liberdade, e que vai ser divulgada pela primeira vez, oficialmente, na live do canal na sexta-feira, que é o Maurício Costa. E também deu uma ótima sacada aqui, né? A política identitária gera igualdade entre todos. Os militantes de esquerda, sejam brancos ou negros, homens, mulheres, gay, héteros, rico ou pobre, sulista, nordestino, são igualmente insuportáveis. Parabéns. Essa é a igualdade dessa turma. Ninguém aguenta mais vocês são todos iguais. São os Smiths do Matrix, como eu já cansei de falar. Vocês são lacradores e previsíveis. Previsíveis demais. Demais. Mimimi, a mulher negra é vítima de preconceito. E tá lá a Candace Owens produzindo um baita livro, sendo chamada para palestrar em tudo que é lugar, contratada pelo Daily Wire do Ben Shapiro, arrasando. E era uma menina pobre. Hoje
o Media Watch e a turma da esquerda fica em cima dela para falar quanto ela ganha até por cada palestra. Menina bem pobre de origem. Obrigado, Antônio Milaré. Boa, boa. É o Cássio com K que me preocupa, não a Carol com K. Essa vai voltar de onde saiu, né? Anonimato. Até o João Willis, né, depois de uma passagem parlamentar, já voltou para o anonimato dele, né? No caso dele, ele está feliz da vida, né? Eu acho que devia ter até algumas investigações aí, talvez. Já me falaram do Farinazo, estou de olho. Já me falaram do Farinazo. Eu não acompanho, confesso que eu não acompanho, mas é uma boa. O Francisco já está se manifestando no grupo. Não me vendo fácil, senhor Constantino. 10% de royalties. 10% de royalties. Estamos negociando agora ao vivo. Ao vivo. 10%. Pode botar meta quando você chegar a 100 mil seguidores. Que nada, rapaz. É o seu talento mesmo. Você tem tiradas muito boas. E o secretário da Fundação Palmares, né, já está te seguindo. Acho que ele não me segue. E eu já propus entrevista com ele, ele nunca me aceitou. Eu vou ter que usar você como instrumento para pleitear aí, para negociar uma entrevista dele no canal, que tem muita gente que pede, né? O Sérgio Camargo. Então é isso, né? Pois é, Toniela. Esse é o ponto, né? Se fosse de outra cor de pele, saía presa. E imagina a celeuma das falas que vieram à tona dela. Imagina a mídia. Então é isso que cansa. Porque aí a gente tem que ouvir o turma falando não existe racismo no reverso. É aí que um Sérgio Camargo se mostra tão importante. Porque ele incomoda essa gente, porque ele toca real. Ele lembra o tempo todo que tem preto racista e branco racista. E que nós temos que olhar o indivíduo. E está certo. É o que faz o Larry Elders, que assina o prefácio do livro, é o que faz o Thomas Sowell, é o que faz o Walter Williams, que faleceu tem pouco tempo, a Candace Owens, o Ben Carson e tantos outros. Chegaram ao cúmulo de tentar desqualificar o Ben Carson. Sujeito também que vem de origem mega pobre e que a mãe obrigava ele a ficar lendo livro. E ele se tornou um neurocirurgião pediátrico, famoso, rico e pré-candidato à presidência pelo Partido Republicano. Conseguem desqualificar o Ben Carson. Porque só existe um tipo de negro certo. O negro do mimimi, que aceita a narrativa imposta pela esquerda branca, pela elite progressista. Porque quem são os representantes dos seus mascotes? Bernie Sanders, um branco milionário, que tem 3 casas. O Joe Biden, a Hillary Clinton, a Nancy Pelosi. Percebe o truque? É ridículo. Esse duplo padrão é que já deu o que tinha que dar. Cansou. Eles vivem numa bolha. É uma bolha tão grande, que olha só o que esse socialista da Globo News, o do brinquinho, o cabeçudo, Marcelo Lins, disse sobre esse debate aqui, ó. Isso sim é um debate bom, com gente que pensa diferente, mas não se furta a troca de ideias. Aí você vai ver o nome. A Armínio Fraga, que já se disse de esquerda e é um progressista filhote do Soros, a Laura Carvalho, que é psolista, a Mônica De Bolle, que virou cirista, e o Lara Rezende, que é marinista. Uau! Poxa, não tem um liberal? Poxa, não tem um conservador? Não tem ninguém de direita nesse mega ultra debate plural de ideias? Percebe? Percebe o nível de bolha e de hipocrisia dessa turminha? Eles querem voltar à estratégia das tesouras. Chamar o PSDB de direita, o PT de esquerda, não existe extrema esquerda, e tudo à direita dos tucanos é extrema direita, acabou. Essa é a narrativa de um Marcelo Lins da vida. Que é de um nível Globo News. É de um nível de um Brasil 247. Aí o Brasil 247 veio me atacar, né? Bolsonarista, porque é a forma que eles encontram para me desqualificar. Bolsonarista, Rodrigo Constantino se choca
com o fanatismo dos bolsonaristas. Só tem uma coisa certa nessa manchete. Se a gente entender que o chocar aqui não é ficar estupefato, e sim ir de encontro ao bolsonarismo, ao fanatismo. Então, eu me choquei com os fanáticos bolsonaristas e não foi a primeira vez. E não é de hoje. Porque eu já critico essa ala bolsonarista há muito tempo. Há muito tempo. Pessoas que não aceitam uma crítica ao mito, senão você já é um vendido, já é um tucano enrustido e pararaí, parará. Não vejo muita diferença desses mais radicais e fanáticos para esses meus adversários aí da esquerda. Eu sou contra os extremistas de todos os lados, inclusive do centro. Porque os extremistas de centro, os radicais de centro, eu descobri nessa pandemia que são os piores. São os mais autoritários, dissimulados, raivosos e que fazem campanha de difamação para você, contra você, usando robô e gado. E chargista. É o debate deles. Aí, vamos falar de outro, então, da turma, né? Já que eu citei o Ciro Gomes, né? A economista Mônica de Boulos, né? Que decepção também. A Tabata entrou com um projeto de lei com base na Lei da Segurança Nacional, o entulho da ditadura, para não poder mais defender ditadura. Né? Eu só fiz uma pergunta na página dela, que teve mais curtida do que o próprio comentário dela, se eu não me engano, e que ela, obviamente, não respondeu. Isso inclui... E uma pergunta muito sincera, viu, deputado? Muito sincera, quero saber. Isso inclui defender regimes como cubano, venezuelano e chinês? Ou não? Ou isso está liberado? Então, é o duplo padrão dessa turma, né? O duplo padrão. Cansou. É a turma que passa pano para um Supremo Tribunal Federal que prende jornalista ou parlamentar com base num flagrante que é um vídeo postado, mandado de flagrante. Um sujeito que tem imunidade material parlamentar e que tudo isso alega-se que representa uma ameaça à segurança nacional. Mas sabe quando que o mesmo STF estava hibernando? Quando isso aqui aconteceu. Ó. Um ato da CUT na Esplanada que terminou com 7 presos, 49 feridos e um rastro de depredação. O Temer teve que acionar o Exército, mas os ministros do Supremo estavam dormindo nesse dia. Não acharam que isso se configurava numa ameaça à segurança nacional. Percebe o nível de viés, o duplo padrão, a hipocrisia do sistema? O sistema protege a extrema esquerda. E o sistema demoniza qualquer direita. A menos que você aceite fazer o joguinho dessa esquerda, bancando o direitista que não é direitista. O típico isentão, que precisa ficar pagando pedágio o tempo inteiro para essas patotinhas do selo azul. Meus caros. A coisa tá feia. Ó, minha camisa, que está à venda no pensadoresdaliberdade.com.br. Hoje é o grande George Orwell. Tenho aqui uma sessão inteira só de livros dele. Não é fazendo ouvir a nossa voz, mas permanecendo são de mente que preservamos a herança humana. E não é à toa que no 1984, sua principal distopia, sua melhor obra, o personagem termina rabiscando que 2 mais 2 é 4. Que nós temos que lembrar que loucos são eles que estão... Não existe mais biologia, que abusam desse duplo padrão e posam de democratas defendendo Fidel Castro, de tolerantes
querendo perseguir todo mundo com base no discurso de ódio, que se dizem antifascistas, sendo da Antifa, que adota os métodos fascistas, e por aí vai. Eles perderam a sanidade. Nós não. Agora, ouvir a voz também é importante. Por isso é importante você contribuir com o canal, beleza? E por isso é importante, meus apoiadores, vai um recado deles. Punta del Este, um paraíso amado por todos que visitam. Pela sua exuberante natureza, tem agora uma excelente oportunidade de investimento. Caracoles, Cidade e Jardim, o primeiro bairro planejado do Uruguai. Seja para uso próprio ou investimento, este empreendimento oferece toda a segurança jurídica do Uruguai e a rentabilidade que um rental pool oferece. Apartamentos de 36 a 155 metros quadrados a partir de $81 mil e casas a partir de $110 mil. Essa é a sua chance de investir ou viver tudo que Punta del Este pode oferecer. Acesse www.caracoles.com.uy. Tem uma última coisa, meus caros, que eu não sei se vocês viram, né? Mas hoje é o último episódio da trilogia em 3 capítulos do documentário A Queda, sobre a Argentina do Brasil Paralelo. Vejam, eu sou um apoiador do Brasil Paralelo faz muito tempo. Aliás, eu concedi 1 hora de entrevista para eles aqui no primeiro documentário, né, tudo acreditando no projeto, e eles não só entregaram, né, o que foi prometido, como superaram e muito as expectativas. Eles viraram uma empresa grande de mídia, com ótima qualidade de produção na forma e no conteúdo. E não foi diferente nesse documentário sobre a Argentina. É muito importante a gente aprender com os erros alheios, né? Meu pai sempre dizia, meu filho tem 2 formas de aprender, a burra e a inteligente. A burra é levando na cabeça, a inteligente é observando o erro dos outros. E existe a forma de não aprender, que é apanhar na cabeça e mesmo assim continuar insistindo no erro, né? Tipo, lockdown funciona, né? Insanidade é fazer tudo igual de novo e esperar resultado diferente. Eu tiro o chapéu para o trabalho que o Brasil Paralelo vem fazendo. É muito importante, né? Porque tem um alcance grande, apesar de ser boicotado pela mídia, né? Ninguém fala neles, mas é a capilaridade do boca a boca, voluntários, né? E com isso eles estão conseguindo produzir esse tipo de documentário. E a Argentina é isso, né? Aqueles que não se lembram do passado são condenados a repeti-lo. A Argentina foi o país mais rico da região, era confundido com a Europa da América Latina. Buenos Aires era Paris, né? O pessoal se achava, a Argentina é arrogante, não é à toa. Parece um jornalista que eu conheço, né? Super arrogante. Então, assim, olha onde eles estão hoje. É muito importante conhecer essa trajetória. Até porque eles tiveram aí um sopro de esperança com o Macri. E agora estão com o Foro de São Paulo de novo no poder. Então, é muito, muito boa pergunta, Maurício Magalhães. Quem vai ser o próximo? Que abriram a porteira, né? É muito importante conhecer a realidade do país, como foi esse processo, quais ideias equivocadas eles abraçaram para chegar aqui, né? E que tipo de festa que eles estavam bancando, porque teve uma farra ali, né? Alguém estava curtindo, enquanto que o país estava sendo dilapidado e empobrecendo. Então, é muito importante apoiar. Aqui na minha página, no meu YouTube, no meu canal, tem o link para você se tornar um membro, tá? E eu recomendo. E para quem não viu, o trailer do documentário, que vale muito a pena. Buenos Aires, the capital of Argentina, the largest city in the southern hemisphere. Remember, this is the Argentine, the beef capital of South America. El nuevo Papa es Francesco I, argentino. Cuando piensas en Argentina, piensa en tintos, piensa en Mendoza y piensa en Malbec. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis. Número
preocupantes y alarmantes de la pobreza en la República Argentina. Cada vez menos argentinos pueden costear sus necesidades más básicas. Caso único na história moderna, o caso de país muito rico se tornou ao longo de un século país pobre. Argentina, el país de la fuga. Infinita la cantidad de empresas que cerraram. O Senado argentino aprova o projeto de lei que legaliza o aborto no país até a 14ª semana de gestação. Started as a peaceful demonstration, soon became a violent mob in downtown Buenos Aires. Es terrible lo que han hecho acá, es terrible. Han destruido la Argentina, han destruido este país. Así es, señores. Muito bem feito, e aquela quebra do tornozelo ali doeu até em mim, até porque eu tenho uma cicatriz aqui, né? Jogando squash eu consegui fraturar em 3 pedaços o húmero. Aqui a tatuagem quer dizer liberdade, né? No alfabeto sumério. 4.000 anos atrás é o logo do Liberty Fund, e tem num livro meu sobre liberalismo, né? Liberal com orgulho. Mas aquilo doeu em mim, né? Depois que eu sofri isso aqui, eu nunca mais consegui ver com tranquilidade aquele filme que eu adoro do Lethal Weapon, né? A Máquina Mortífera, que o Mel Gibson encaixa o ombro batendo na parede. Tinha um ortopedista, por sorte, na hora, e fez uma redução, mas eu nunca chorei tanto de dor na minha vida, né? Eu trabalhava na época para a empresa do Paulo Guedes, aliás. E vale muito a pena ver esse documentário, tá? Eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho aqui. Meus caros, that's all, folks. Por hoje é só. Deixa eu mandar um beijo para minha patrona também, Lely Carvalho, para ela não ficar com ciúmes, que ela está falando que o Fran, como chamam lá o Chico Lobo, o Wolf, no grupo de WhatsApp, está com muita moral comigo. Então, Lely, fica um beijo para você também e para todos os outros, né? Vocês são todos muito queridos e agregam muito nos debates. Gente, eu não quis fechar hoje com aquele vídeo da dança do Xerxes, né, com os xamãs ali, porque senão vai parecer que eu estou insistindo muito nisso, e depois ele resolve mandar a Interpol, né? Deixa eu poupá-lo um pouco. Como o assunto hoje foi o Agripino, vamos voltar àquilo? Vocês devem estar com saudade. Vocês devem estar com saudade. Eu estou. Então, para fechar. O V da vacina, o V da verdade, o V da vida. Vamos lá. Dá um alô lá. Oi. Oi. Manda tchau pra todo mundo. Tchau. Já tem 8.000 pessoas te assistindo. Esse aqui é o Costinha. Vai lá com a mamãe. E manda um beijo, manda um abraço pro Agripino especial. Pro Agripino. Papai, agora... Agripino é fofo. Papai. Você vai pegar aquele Frank Green? O Frank? Aquele Green. Eu pego o Frank, então. Meus caros, até sexta. Boa noite a todos.